glória a Deus. Aleluia, santo, santo. Amado, querido, bendito Deus, louvado seja o nome do Senhor a todos, graça e paz, a paz do Senhor a todos, louvado seja Deus de nossas vidas. Mais uma vez aqui, no estúdio da Rádio Filho Deus Vivo, com a programação e o bloco Deus Mostra a Sua Face. Estaremos falando aqui em cima do texto base. Mas antes de começar a programação, deixo um grande abraço a todos os ouvintes. Deixo um grande abraço ao pessoal da live, ao pessoal do YouTube e todos aqueles que vão acompanhar a programação. Vamos orar a esse Deus. Amado, querido, bendito Deus, te agradecemos por mais um instante para podermos falar de Ti nessa programação da Rádio Filhos de Deus Vivo. Adentra em cada lar, abençoa cada família, cada casal. Seja conosco, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. E esse nada é nada mesmo, Pai. Por isso que estamos aqui. Senhor, invocando a Sua presença e o Seu manifestar, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a qual vive e reina por todo sempre. Amém. Hoje, na programação aqui, no bloco Deus Mostra Sua Face, falaremos um pouquinho em cima a carta do apóstolo Paulo, destinada a Tito. Então, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, no versículo 3 ao 7. Essa carta nos expressa assim: pois nós também, em outrora, éramos insensatos, desobedientes, desagarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestar a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, a Sua graça, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado pela graça, nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa expressão do apóstolo Paulo, muito linda, destinada à carta para Tito, instruindo Tito e renovando o espírito de Tito para poder prosseguir a palavra de Deus. E o esboço dessa pregação, o tema, podemos falar, transformado pela graça, a graça de Jesus Cristo. No versículo 3, logo no versículo 3, ele dá uma expressão: nossa condição antes da graça. Éramos insensatos, desobedientes, desgarrados da presença de Deus. Vida marcada pelo pecado, pela ignorância, pelas concupiscências carnais, os delitos, pecados das nossas vontades próprias. Mostra a universidade do pecado. Nós também estamos incluídos incessantemente nessa universidade de pecado. O apóstolo Paulo se inclui também nisso, como nós devemos se incluir nisso e sabermos que nada é merecimento nosso e tudo foi o projeto da graça de Deus sobre a humanidade. A escravidão emocional e espiritual, os prazeres
malícia, ódio, tudo era entranhado em tempo outrora. Tudo entranhado, tudo fazendo nós afundarmos cada vez mais nesse mundo caótico. Uma ilustração é como um náufrago sem direção, perdido em mar revolto. É como nós estamos navegando no meio do mar revolto, em meio do mar negro, a qual nem o farol consegue mostrar o caminho. Quando nós não damos ouvido à presença daquele que tudo pode fazer em nossas vidas e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, mente e alma, e deixar tirar a entranha do pecado de nós. A mudança radical tem que acontecer cada vez mais em nossas vidas. É uma luta após dias. Lá no versículo 4, e no versículo 5, na parte A do versículo 5, a intervenção de Deus por amor. Essa intervenção de Deus que tem conosco por amor à humanidade. Quando ele fala, mas quando se manifestarem a bondade e o amor de Deus. Quando manifestar a bondade, a intervenção de Deus na nossa vida. Mudança radical. Mas é igual virada da história. Essa mudança radical tem que ser igual uma virada da nossa história. Deus não nos salvou por mérito nosso, porque não temos mérito nenhum, mas salvou pela sua graça, pela sua misericórdia, a sua fidelidade, como fala a Lamentação de Jeremias, capítulo 3, que a misericórdia dele é o motivo de não sermos consumidos, a sua fidelidade vem se renovando a cada manhã. O amor de Deus, ele se manifesta não quando merecemos, mas apesar da nossa condição. O amor de Deus nunca ele se manifesta porque nós merecemos. Sempre ao apesar da nossa condição física, moral, incompetência que nós temos de seguir sozinho. É uma carência tão grande que nós temos da presença do Espírito Santo. Isso é bom quando nós aplicamos em nossa vida. Cristo é a revelação da bondade divina. Aplicação pessoal. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Graça maior que a culpa. A graça dele é maior que a culpa. Não tem pecado nenhum que Deus não possa perdoar. A graça dele é maior que a nossa culpa. O meio de salvação. Aí vem a regeneração do Espírito, como está no versículo 5, parte B, e no versículo 6. Lavar, regenerador e renovar do Espírito Santo. Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos lava, purifica e renova. Deus está sempre conosco. Ele nunca desiste de nós. Porque Deus, ele não desiste do seu povo. Ele não desiste daqueles que se acabrantam o coração. Ele está sempre ali.
buscando, prosseguindo, salvando a quem quer ouvir a palavra dele. Nunca se esqueça disso, amado. Porque Deus, Ele é misericordioso por demais. Ele é o nosso Deus poderoso. Ele está sempre conosco. Não é apenas perdão, mas nova vida. O Espírito Santo é o agente da transformação interior. Isso acontece por meio de Jesus Cristo e Ele é o caminho. A aplicação vida cristã não é maquiagem espiritual, é transformação real. O resultado justificados e herdeiro. O resultado justificados e herdeiro da vida eterna está lá no versículo 7. Justificado pela graça, herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Fomos declarados justos diante de Deus. Ganhamos uma herança eterna, a vida com Deus. Não apenas fomos salvos do passado, mas para o futuro glorioso com Ele. Aplicação: nossa esperança não está na projeção do mundo, mas na eternidade com Cristo. As aplicações finais: aos incrédulos, Deus quer te transformar. Não importa o quão longe você esteja, Deus quer te transformar. Aos salvos, lembre-se da onde Deus te tirou. Viva com gratidão e santidade. A igreja, anuncie essa graça. Há muitos ainda na condição do verso 3. A graça de Deus não é apenas nos alcança, Ele nos transforma e nos conduz à eternidade. E que Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre. Que Deus esteja conosco por todo o longo sempre. Amém. Eu vou repetir aplicações finais. Para quem quer entender. Para quem quer entender. Aos incrédulos, Deus quer te transformar. Não importa o quão longe você esteja. Aos salvos, lembre-se de onde Deus te tirou. Viva com gratidão e santidade para não voltar ao vômito. A igreja, anuncie essa graça a muitos ainda na condição do versículo 3. E que Deus nos abençoe e que a graça de Deus esteja conosco. A paz do Senhor a todos. E ouça a rádio Filho Deus Vivo. Eu sou o pastor Jorge Nunes. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.